Bom, nós vamos entrar no assunto sobre a substância que está sendo muito polêmica, muito discutida pela internet, nas redes sociais. Incrível os depoimentos de pessoas, de familiares, dizendo que o pai tomou, o filho, a mãe, o outro que se curou, o outro que reduziu o tumor. A gente vai ter essa semana, nós vamos falar mais sobre esse assunto, claro que vamos falar. Mas tem um depoimento que a gente quer mostrar para vocês. Dá uma olhada no que essa pessoa fala. Me chamo Zenilda e estou aqui para partilhar com vocês a minha experiência com a fosfoetanolamina. No final de 2013, foi constatado que eu tinha um câncer dentro do osso do úmero. Através de um amigo, fiquei sabendo da fosfoetanolamina. 14 dias antes de fazer a cirurgia, já iniciei com a medicação. Um dia após minha cirurgia, o médico nos disse que estava estranho o meu tumor, pois estava mole. Mesmo sem ele saber que eu estava tomando a medicação, continuei tomando por 8 meses. Tomava um comprimido de manhã e um comprimido à noite. Não me dava efeito colateral nenhum. Era o mesmo que estar tomando uma vitamina. Em novembro desse ano, irá fazer 2 anos que eu fiz a cirurgia. E hoje, todos os exames que eu faço dão negativos. Graças a Deus e a este medicamento. Não precisei fazer quimioterapia nem radioterapia, mesmo porque o meu tumor não aceitava esse tipo de tratamento. Talvez se eu não tivesse tomado a fosfoetanolamina, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Impressionante tudo isso. Bom, a Cascavel, pioneira em muitas coisas, não ficou para trás. Seu Assis Gurgas, empresário com uma grande visão, colocou a FAG à disposição dos cientistas de São Carlos, de Bauru, e começou uma discussão para desenvolver aqui em Cascavel. Nós sabemos que o grupo tem convites de outros estados, mas rapidamente seu Assis Gurgas disse: vamos lá, vamos discutir, vamos entender para saber como nós podemos ajudar a desenvolver esse processo todo aqui em Cascavel. Vereador João Paulo, aqui de Cascavel, também apressou-se em buscar mais informações. Obrigada por você ter vindo. Além de você se interessar como homem público em trazer algo importante para a discussão, você tem um pai com câncer e que está tomando o composto. É verdade, Olga. Eu, na verdade, abri essa discussão na cidade de Cascavel devido à questão do meu pai. Meu pai está com um tumor no estômago. E aí me sensibilizei, porque todos os dias que levava ele fazer a quimioterapia, não era só ele, eram várias pessoas na mesma situação e que acontece todos os dias aqui na cidade de Cascavel. Eu tomei conhecimento pela USP de São Paulo sobre esses pesquisadores. Aí você foi até lá? Eu fui até lá. Fui até lá já faz mais ou menos uns 30 dias e verifiquei, ouvi pessoas com esses relatos e automaticamente também entrei com uma ação judicial, porque você só consegue esse medicamento através de liminares, né? E com isso eu peguei e trouxe essa ideia ao seu Assis Gurgas, ao Grupo Gurgas, para que eles pudessem pelo menos ouvir os pesquisadores e a partir de então, quem sabe, a gente poder fazer a finalização, porque enfim, sabemos que essa pílula necessita ainda de muita pesquisa, de outras pesquisas. Mas enfim, que nós não podemos também tirar a esperança daquelas pessoas que sofrem todos os dias com essa doença. Seu pai está tomando há quanto tempo? Meu pai está tomando há 4 dias e houve já uma melhora no... Já? Em 4 dias? Houve já uma melhora na questão de cólicas que ele tem constantemente. Ele toma quantas por dia? Está tomando de 8 em 8 horas. De 8 em 8. E vocês já perceberam que ele está melhor? Está melhor nesse sentido da questão de cólicas, né? Que dava muitas cólicas nele, né? O dia todo, até porque meu pai não se alimenta mais pela boca. Ele se alimenta através de suplementos via sonda. Que bom saber dessa notícia. Bom, diante de tudo isso, nós pegamos e lá fomos todos para Bauru conversar, o vereador João Paulo, o vereador Gugu, o seu empresário Assis Gurgas, conversar com o doutor Marcos Vinícius de Almeida, para que ele falasse um pouquinho mais sobre esta pílula. Vamos lá, a primeira parte da entrevista.
Nos últimos dias não se tem falado e lido outra coisa, a não ser sobre uma substância que pode curar o câncer. É isso, a gente lê, a gente encontra vídeos na internet e nós resolvemos vir a Bauru conversar com o Marcos, o Dr. Marcos, que é um dos integrantes desse grupo, porque há um grupo de estudos que começou lá há muitos anos. Exatamente há 20 anos isso tudo começou com o professor Gilberto, Dr. Marcos? Isso tudo começou há 25 anos pela iniciativa do professor Gilberto. Ele é o inventor da substância, ele que desenvolveu, ele que propôs que isso fosse aplicado para câncer, ou seja, o mérito da pesquisa, de tudo isso, é do professor Gilberto. Nós somos coadjuvantes nessa descoberta, nesse empreendimento, ou seja, nós iniciamos os testes pré-clínicos, os primeiros trabalhos, enfim, como estudantes, ou seja, como orientados do professor. Vocês são num grupo hoje de 6 ou 7? A patente, são 7 pessoas na patente de síntese e 6 pessoas na patente. Porém, o grupo atuante hoje somos em 4 pessoas. O coordenador, o professor Dr. Gilberto Cherice, o Dr. Salvador, da USP de São Carlos, o Dr. Renato Meneghello, que é o médico do grupo, e eu, que estou como pesquisador pela Unesp de Bauru, né, Marcos Vinícius. Vocês, como isso tudo em 25 anos não teve a dimensão de divulgação que teve agora, recentemente? Bem, eu estou há menos tempo, eu comecei os trabalhos com o Dr. Gilberto em 2001 com iniciação científica, em 2005 que realmente eu conheci o grupo, que entrei realmente no grupo e começamos esse trabalho. Para mim foi uma surpresa, porque foi um trabalho que era feito para aplicação de animais, esses testes pré-clínicos, depois esse trabalho foi levado ao Butantan, onde eu auxiliei o professor Renato e o Dr. Durvaney do Instituto Butantan, que também faz parte da pesquisa, que não faz parte da patente, mas sim da pesquisa. Enfim, isso ficou nos âmbitos da ciência, nos âmbitos dos laboratórios, e não era divulgado. Nesse período, a pílula já estava sendo fabricada e distribuída? Eu não tinha ideia a respeito de distribuição. Para mim foi uma surpresa, né? Toda essa movimentação, toda essa divulgação de relato de cura, eu fui ficar tomando conhecimento agora em janeiro por grupos da internet, depois da prisão do seu Carlos lá em Pomodori. Enfim, eu sabia que uma outra pessoa tomava como suplemento. Eu mesmo tomei isso como suplemento, dei isso como Tomou para quê? Eu tomava para saber os efeitos que isso causava na resistência física de atividades físicas. Minha esposa é professora de educação física, ela me ajudou numa pesquisa de suplementação para suplementos de atividade física e eu tomava para saber essa melhora, se dava uma melhora de performance ou não. E dava alguma reação? Dava uma melhor disposição, mas enfim, são dados que foram feitos em estudos não publicados, então era nessa relação. Então o conhecimento de que se tomava era nesse sentido. Eu, particularmente, dei para meu pai, para minha mãe, para saber se eles sentiam alguma melhora, não como terapêutica, mas sim como uma suplementação normal, enfim. Você chegou a dar para alguém, você, Dr. Marcos, que tivesse com câncer? Não, de forma alguma. E aí isso começou a se propagar e as pessoas fazendo relatos de cura. Isso começou também a ganhar uma dimensão muito grande e hoje o Brasil e o mundo estão discutindo isso e as pessoas querem essa pílula. Sim, eu era cético no início do estudo, eu duvidava de que isso pudesse ter algum efeito, assim, eu continuo cético em relação não à evidência da cápsula. Hoje eu não tenho mais dúvida nenhuma de que ela atua dessa forma, mas eu desejo que exista um prolongamento das pesquisas, um controle para que isso fique evidenciado pelos meios científicos, cada característica, cada aplicação, cada posologia, para cada tipo de tumor que ela pode ser aplicado. Isso é muito importante que seja feito dentro dos parâmetros científicos, dentro dos registros e tudo mais. Mas hoje, pela quantidade de relatos que a gente vem tomando pela internet com meios públicos, assim como vocês, eu fico surpreso e fico feliz também de saber que isso acontece. Agora, por que isso não foi para frente? Porque o Ministério da Saúde não se envolveu, a Anvisa, não há interesse? Por que isso está parado há tantos anos? Bem, na linha de pesquisa que eu sei, ela continuou. Sempre, nós não paramos. Agora, como registro de um medicamento, existem muitos procedimentos a serem feitos. Procedimentos que são caros, precisam de participação e envolvimento político e administrativo de órgãos federais, de órgãos estaduais, ou seja, de instituições. Não é uma coisa que é feita simplesmente por um grupo. Eu acho que foi por uma falta de sintonia de tudo isso até o presente momento.
É verdade que o professor Gilberto já fez experimentos em gado da fazenda dele, do sítio dele, e também em cavalos, e teve um resultado excepcional? Porque a gente sabe que todo o medicamento, enfim, quando ele está nessa fase de elaboração e de pesquisa, ele é testado em animais. Isso vocês também já fizeram com essa pílula? Etapas pré-clínicas eu particularmente testei em ratos e testei em cachorros de centro de zoonose, mas de forma a averiguar o que ocasionava nesses animais. Sei também que ela tinha um bom resultado como suplementação mineral para alguns tipos de animais, para gado leiteiro, enfim, porque afinal de contas é um composto que contém muito fósforo, então há uma necessidade na suplementação. Nesse sentido, mas não um estudo sistemático, metodológico que foi feito em animais que não são roedores e isso catalogado como etapas pré-clínicas que devem ser executadas até a conclusão para um pedido de uma etapa clínica. Bom, depois que a notícia explodiu, a gente soube também que vocês teriam ido até o Rio Grande do Sul para fazer contato, porque precisa naturalmente de hospitais, de universidades, de laboratórios interessados. Isso é real? Sim, fomos para o Rio Grande do Sul, isso já é público, fomos homenageados, fomos recebidos de braços abertos pelo povo gaúcho, foi uma situação emocionante, foi muito bonito, muito lindo a oferta do Rio Grande do Sul e acredito que, sem dúvida, o Rio Grande do Sul possa, a partir dessa visita, participar conosco ativamente de tudo isso e das novas etapas que precisam ser concluídas. Não impossibilitando que outros estados, outros órgãos, outras instituições participem disso, mas não há dúvida que o Rio Grande do Sul foi assim, o primeiro a descobrir isso. O deputado Marlon Santos, ele fez todo um contato inicial, mas é bom frisar que eram 51 deputados, presidente de Câmara, governador Sartori, Ministério Público Federal, enfim, instituições civis que estavam ali nos apoiando e dando um apoio necessário que até então nós não tínhamos. Outros países também se interessaram? Existem propostas de grupos, que devem chegar mais ao coordenador do grupo, professor Gilberto, mas em nenhum momento há o interesse de que se leve isso para fora antes de se tentar todas as vias de registro aqui no Brasil. Vocês tiveram proposta para vender essas patentes? Propostas de licenciamento, propostas de parceria, enfim, essas propostas são comuns no decorrer de um processo. Mas é como eu disse, o grupo ele não tem um interesse de financiamento ou enriquecimento próprio. Se em caso de comercialização para a população carente, distribuição pública, a única retorno que nós gostaríamos é que parte desses lucros fossem revestidos para a formação de um instituto de pesquisa. Afinal, nós temos outras pesquisas e outros produtos que poderiam ser aplicados e dando continuidade a tudo aquilo que a gente vem feito. Como é possível produzir uma pílula e ter um custo aí de 10 centavos? Os reagentes são reagentes muito simples. Parte-se de dois reagentes, ácido fosfórico, que é um que é encontrado na Coca-Cola, e a monoetanolamina, que é um conservante, um reagente de laboratório. Vale frisar que em nenhum momento a fosfetanolamina, que é encontrado como reagente industrial, tem alguma coisa a ver com a fosfetanolamina sintetizada pelo grupo que é produzida na USP de São Carlos. Isso é muito importante deixar frisado isso. A fosfetanolamina produzida pelo grupo é um complexo, ela tem toda uma elaboração, uma síntese especial. Tanto é que existe uma patente de inovação em relação a todas as outras patentes. Por que eu digo isso? Para que ninguém crie uma consciência ou uma falsa crença de se comprar um reagente fosfetanolamina da indústria X, da indústria Y, e tomar isso, que ele vai estar combatendo o câncer. Muito pelo contrário, ele pode estar se intoxicando com isso. Diferente de qualquer nota que tenha sido lançada, enfim. Certo. A gente sabe que o processo é muito demorado e burocrático para se começar a fazer para valer, isso virar um medicamento realmente, estar disponível para o público. Isso pode demorar quanto tempo a partir do momento que, enfim, alguém comece a trabalhar? Já já a gente continua essa conversa com o Dr. Marcos. O meu querido João Paulo, que está aqui, diz que as conversas estão muito adiantadas com o deputado Marlon, inclusive do Rio Grande do Sul, Perfeito. Que estará aqui essa semana? Isso, na verdade, estamos aí numa conversação com o deputado Marlon, que depois que falei para ele que a Faculdade Assis Gurgas poderia assumir isso, o deputado ficou muito contente e virá conhecer a faculdade e vai fazer de tudo para que isso aconteça. Uma parceria da faculdade, inclusive com o Rio Grande do Sul. E que o polo de pesquisa, o polo produtivo, o produtor,
deverá ser, então, Em Cascavel através da FAG, que tem o Hospital São Lucas e tudo mais. Perfeitamente. Isso seria um ganho não só para a nossa cidade, mas referência, inclusive, nessa situação do câncer. Incrível que o Marcos fala e que todos eles falam. Ninguém quer ganhar dinheiro com isso, não. Eles querem o compromisso de quem for desenvolver o composto, de que isso volte em benefício para a população. Isso é fantástico. Mas você vai acompanhar já já o restante da minha conversa com o Dr. Marcos Vinícius de Almeida.